Boa noite a todos. Com grande alegria que temos aí a oportunidade de louvar, de exaltar ao nome do nosso Deus e também de meditar e aprender da santa palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias para carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 até ao capítulo 2, verso 2. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13 até capítulo 2, verso 2. Eu farei a leitura e os irmãos podem acompanhar com a vista. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente, e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Capítulo 2, verso 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e de invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Vamos orar. Santo e eterno Pai, Supremo Senhor, aquele que vive, aquele que é eterno, soberano, Criador de tudo, inclusive de nós, somos suas criaturas, hoje também seus filhos, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Graças te damos porque a tua palavra ela não volta vazia, ela alcançou os nossos corações e hoje podemos enxergar as verdades espirituais, podemos perceber com os olhos da fé verdades, ó Deus, que anteriormente não enxergávamos. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, que hoje à noite possamos ser edificados por meio da tua palavra, que o Senhor possa tirar, ó Deus, tudo aquilo que impede de alcançar, ó Deus, que a tua palavra alcance o lugar que deve alcançar,
e que nós possamos, ó Deus, ser transformados à medida em que, ó Deus, buscamos a Ti. Pai, e o Senhor possa ser glorificado, que a Tua palavra, ó Deus, venha se fazer, juntamente com o Teu Espírito Santo, ó Deus, fazer presente aqui no nosso meio. Sejamos assim, ó Deus, grandemente abençoados por ela. Em nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Quando pensamos aqui na nossa vida, ao aceitarmos Cristo, nós devemos nos lembrar que, ao aceitarmos Cristo, vai haver grandes desafios, vai haver grandes lutas, vai haver grandes conflitos entre o nosso interior, a nossa carne e o Espírito Santo. Vai haver uma luta constante, vai haver uma luta interna e haver lutas externas. Essa carta, quando ela foi escrita, Pedro ele tinha por objetivo escrever a irmãos que estavam dispersos, eles estavam dispersos por conta de algumas questões que haviam acontecido, por perseguições. E essas igrejas que Pedro escreve aqui, ele escreve com o intuito de motivar essas igrejas a observarem e relacionarem que a vida que eles estão vivendo agora em Cristo é uma vida de luta, uma vida da qual eles não vão encontrar, nem sempre eles vão encontrar lugar ou aceitação pelas pessoas que estão ao redor deles. Eles vão encontrar dificuldades de chegar, talvez com o Evangelho, talvez muitas vezes de conviver com outras pessoas. Por quê? Porque a palavra do Senhor, hoje que transformou a vida deles, ela vai de alguma forma incomodar. E aqui Pedro ele tem um desejo de ajudar aqueles irmãos a lutar contra questões que estavam acontecendo. As igrejas ali estavam sofrendo determinados tipos de perseguições pelos pagãos, e aí começavam a se questionar: como é que eu posso viver uma vida de acordo com a vontade de Deus com todas essas dificuldades? Com todos esses problemas que nós estamos passando, como é que eu vou passar por isso? Como é que eu encaro essas realidades? Como é que eu enfrento esses dilemas que a vida me impõe? E aqui, Pedro, ele traz aqui de antemão, mostrando que a graça de Deus os alcançou e trouxe a eles uma esperança. No começo do capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois aguardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Essas palavras são palavras de incentivos, para que aqueles irmãos pudessem aguentar firmes, encarar as perseguições, não necessariamente perseguições físicas, mas perseguições por parte do sistema, um sistema pagão, um sistema que muitas vezes lutava contra eles para que eles não pudessem desenvolver o Evangelho, pregar o Evangelho, como acontece muitas vezes hoje, e tem começado a acontecer de uma forma muito mais grande. E olhando para isso, Pedro ele destaca algumas verdades, que é a ideia de podermos santificar a Cristo em nossas vidas. Eu quero que vocês olhem comigo um versículo, capítulo 3, versículo 15. E o nosso tema vai ser baseado nesse versículo aqui, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então,
o tema central aqui que Pedro desenvolve, toda a carta está baseado nesse versículo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, a ideia principal de Pedro aqui é apresentar como podemos viver uma vida santa, apesar de todos os problemas que passamos, todas as dificuldades que passamos. E, pensando nisso, eu quero trazer como tema para nós abordarmos hoje, santificando a Cristo em nossas vidas. Primeiro, como posso santificar a Cristo como Senhor? Eu posso santificar a Cristo, ou o que significa santificar a Cristo? Significa atribuir a posição absolutamente superior a tudo que é humano. É colocar Cristo como um ser superior, aquele que é superior na minha vida. Isso é de extrema importância para desenvolvermos um bom relacionamento, primeiramente com o Senhor, mas também diante das situações que nos cercam. Também, santificar a Cristo em nosso coração significa deixar Cristo ser o nosso Senhor em todas as áreas de nossa vida e não apenas em algumas. Essa é a ideia que muitas pessoas têm, uma ideia falsa de dizer: eu devo santificar Cristo na igreja, mas no meu lar ou no meu trabalho é diferente. Eu devo viver do jeito que o meu patrão manda, do jeito que as coisas ali mandarem. Não, né? Não é isso. Uma vida com Cristo é uma vida da qual você vive aqui. Nós temos estudado, o pastor tem falado, vez por outra, ele tem dito, a nossa vida aqui, ela não é só vivida na igreja, uma vida santa, mas também lá fora. Onde quer que você vá, você deve viver uma vida santa. Santificar a Cristo significa colocar Cristo como centro de tudo. Significa que Ele está no centro do seu olhar. Você deve olhar para Cristo em tudo que você for fazer. Será que Cristo... O que é que Cristo acha disso? O que é que Cristo pensa disso? Como é que Cristo faria? Como é que Cristo reagiu? Como é que Cristo viu isso? Então nós podemos e devemos olhar dessa forma. Então, significa santificar a Cristo como Senhor, significa que nós devemos olhar para Cristo como o centro da nossa existência e da nossa vida. E a partir disso, pensar como eu posso viver uma vida santa. Sabemos que ser santo significa o quê? Quem pode responder para mim? Significa separado. Santo significa viver separado para Deus, separado para uma missão da qual o Senhor nos chamou, separado do mundo, para Deus. Então Deus nos escolheu para que nós pudéssemos ser santos, santificados e vivermos uma vida separada para Ele. E como nós podemos viver de uma maneira santa, de uma maneira da qual nós estamos santificando a Cristo em nossas vidas? Esse texto que foi lido, do verso 13 ao capítulo 2, verso 2, nos apresentam 4 maneiras que nós podemos desenvolver a santificação ou viver uma vida de acordo com o que é a vontade do Senhor. O versículo 13, ele começa dizendo assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Até aí. Então temos o primeiro ponto aqui, que Pedro ele destaca, do qual o cristão, mesmo com as suas dificuldades, ele pode viver uma vida santa, fazendo o quê? Não deixando se amoldar ou que as paixões moldem o seu caráter. Quando Pedro ele diz aqui, como filhos da obediência, a ideia de filhos aqui é como filhos obedientes, em outra tradução diz, como filhos obedientes, não se amoldem às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Então, o destaque que
desculpa aqui, Pedro aqui, é porque eu estou estudando algumas coisas sobre Paulo também, então também está sempre lembrando aqui na minha cabeça. Mas quando Pedro destaca aqui, ele destaca que nós podemos viver uma vida santa como? Quando nós não nos amoldamos às paixões que nós tínhamos anteriormente. Imagine as coisas que você fazia no passado. E aí Pedro diz, olha, vocês não devem mais fazer estas coisas, vocês não devem mais praticar essas coisas não devem mais estar no caráter de vocês agora. O caráter de vocês agora deve ser moldado a partir de Cristo, olhando para Cristo, e não olhando para o passado, para as práticas do passado. E aqui lembre que o contexto era cristãos, e alguns cristãos eram gentios, e esses gentios eles precisavam de alimento, precisavam de ensino, para que eles soubessem como viver. No mundo perverso, no mundo pagão, no mundo onde a imoralidade, no mundo onde a idolatria era grande demais. E aqui Pedro diz, vocês não devem mais se amoldar a esses tipos de práticas que vocês tinham. E aqui nós pensamos como paixões, como qualquer desejos e hábitos que são pecaminosos. Pensamos como moldar aqui é estar em conformidade com algo e viver de acordo com algo. Você pensa aqui numa luva que você coloca na sua mão e ela se amolda à sua mão. E aqui Pedro ele diz, vocês não devem mais se amoldar às suas velhas práticas, ou viver de acordo com as velhas práticas. Isso nos traz aqui um alerta para como nós devemos olhar para a nossa vida e avaliar como é que nós estamos vivendo. Eu estou me amoldando ainda, ou estou vivendo ainda com aqueles hábitos que são pecaminosos, aqueles hábitos dos quais eu já deveria ter deixado, ou eu agora estou vivendo de acordo com a vontade do Senhor. E ele diz mais, ele diz por que ele deve fazer isso. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro ele faz uma referência lá de Levítico. Ele usa como ponto de referência o povo de Israel, que Deus estava chamando eles à obediência, à santidade, para que eles fugissem da idolatria, para que eles fugissem dos outros deuses, para que eles deixassem os deuses pagãos e agora pudessem viver unicamente para o Senhor, tendo o Senhor como aquele que não só santifica, mas ele também é santo. Então, o olhar deve ser para o Senhor, que é santo. E aqui nós podemos enxergar aqui como Pedro ele destaca tudo isso. 1 Pedro 4:1 ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então perceba aqui qual era a preocupação de Pedro, que aqueles irmãos eles fossem moldados, não pelas paixões do mundo, mas pelo apego ao senhorio de Cristo, para que eles buscassem a santidade baseada em Cristo. Segundo ponto aqui, que Pedro ele destaca sobre a questão de como podemos viver em santidade mesmo no mundo de dificuldades, de perseguições. Podemos viver temendo ao Senhor. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um,
Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro aqui destaca o segundo ponto, dizendo que nós, cristãos, devemos viver uma vida de temor, que é uma demonstração que também nós estamos buscando a santificação em Cristo. Quando ele diz, portai-vos com temor, a palavra portai-vos, ela significa andar, se comportar em temor. E temor aqui não é respeito, não tem muito a ver com respeito aqui. Desculpa, com medo, mas com respeito. A ideia de viver aqui com reverência, viver com zelo, viver buscando a orientação e olhando para o Senhor e dizendo, eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez, eu sei o que Ele pode fazer. Então, quando Pedro que ele usa isso, ele chama a atenção daqueles irmãos, para que aqueles irmãos possam agora, durante o tempo que eles têm daqui para frente, eles pudessem viver uma vida de reverência, uma vida de zelo, uma vida de cuidado, cuidando com os seus afazeres, com aquilo que eles vão fazer e buscando, será que eu de fato estou agradando ao Senhor? Será que Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? Será que a minha vida está de acordo com a vontade do Senhor? Isso é temor. Sabe o que é temor também? É que ao pensar em fazer uma coisa errada, você pensa, rapaz, será que realmente isso agrada ao Senhor? Será que isso realmente é a vontade do Senhor que eu faça isso? Será que eu estou sendo uma bênção para o Senhor ou entristecendo ao Senhor? Então, uma vida de temor, ela traz a ideia de uma reflexão também. Que eu não vou fazer porque eu sei que meu Deus, Ele não gosta, não quer, não é isso que o agrada. E ele diz as razões pelas quais nós devemos viver uma vida de temor, ter uma prática de temor. Ele diz o seguinte, verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes regenerados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui, ele apresenta algumas razões pelas quais nós devemos, de fato, viver em temor. Primeiro, nós não fomos salvos por nós mesmos. Você não foi salvo por fazer coisas boas, ou pelo aquilo que você tem, pelas suas riquezas, pelos bens materiais que você possui. Você não foi salvo por isso. É o que ele diz aqui. Nós devemos viver uma vida de temor, em santificação e temor, porque nós não fomos salvos mediante coisas corruptíveis, coisas que nós temos, coisas perecíveis. Segundo, mas porque nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. Então nós devemos a Ele toda a honra, toda a reverência, porque foi Ele quem nos salvou, sacrificando o seu Filho por nós, para que nós hoje tivéssemos a liberdade, para que nós pudéssemos enxergar quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo. E ele diz mais, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele apresenta aqui que nós também devemos temer, porque foi por causa do seu amor e unicamente por causa do seu amor que nós fomos resgatados, nós encontramos a paz, nós encontramos a alegria, nós encontramos a esperança em meio a todo esse caos que nós vivemos. Então, tudo isso, todas essas verdades aqui,
nos faz pensar como eu devo responder a essas verdades. Com temor, com reverência, cuidando do meu andar cristão, cuidando do meu passo a passo. Cada passo que eu dou, o que eu falo, o que eu penso, como eu ando, como eu me relaciono, deve ser com temor. E todos vocês sabem, vocês que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que os descrentes, eles observam cada passo que nós damos. Não é verdade? No seu trabalho, se você der um passo em falso, diz, ó, porque é crente, né? Essa é a expressão que geralmente a gente mais diz, é porque é crente. Eu tenho conversado com um tio meu e eu sempre gosto de trocar algumas conversas no sentido do evangelho, como os irmãos já sabem. E eu falando com ele sobre determinado assunto com outro tio meu, que eles andam meio intrigados, os dois, e um se diz que é crente, e aí eu disse, rapaz, esse que é crente, eu falei assim, rapaz, você deve falar com o outro lá, com meu outro tio, e resolver com ele. Aí ele disse, rapaz, se tem uma pessoa que deve falar comigo, é ele. Aí ele disse, por quê? Porque ele é crente. Não é? Quem é que deve resolver? É o que é crente. Ele chama agora, é o que é crente que deve resolver. Por quê? Porque os descrentes, eles estão vendo, não é? O que nós fazemos. Por isso que nós devemos ter o cuidado de como nós conversamos, o que nós fazemos, que as pessoas estão nos observando, principalmente os descrentes estão olhando para nós como modelo. E é importante em tudo isso termos o temor a Deus para podermos encarar isso de um modo muito melhor. O terceiro ponto aqui, o verso 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Terceiro modo de demonstrarmos uma vida santificada, uma vida de separação em meio às dificuldades também, é o amor uns pelos outros. O amor uns pelos outros. Isso define muito como nós estamos nos relacionando com Deus. Você pensa que num contexto onde as dificuldades eram grandes, principalmente as dificuldades financeiras. Ninguém tinha ali, digamos assim, de uma maneira muito bastarda, né? Uma vida muito rica, regalada, não. As pessoas estavam sofrendo ali, talvez estavam nem tendo o que comer, talvez todos os dias. Mas aqui ele destaca que mesmo nessas situações podemos demonstrar um amor ardente. E amor ardente aqui é um amor que vai aos limites, que vai além daquilo que muitas vezes você olha e diz assim, será que eu devo exercer isso ou fazer aquilo? Mas muitas vezes nós somos chamados a amar o nosso próximo. Aí você vê um exemplo de Lucas. Abra lá para Lucas capítulo 10, que foi o texto que foi lido pelo irmão. Lucas capítulo 10, eu não vou ler todo o texto de novo, mas você vai enxergar aqui o que é de fato amor ao próximo. No verso 27, ele diz assim: a isto ele
A isto ele respondeu, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, lembre que ele estava falando com intérpretes da lei, pessoas que eram conhecedoras da lei, conhecedoras da Torá, e a lei exigia que deveria amar o próximo, deveria cuidar, né, daqueles que eram seus próximos. Jesus aqui ele cita o exemplo desse homem que foi aqui espancado, que sofreu aqui ferimentos, e ele, chegando aqui, ele vê qual é a atitude desses três homens aqui. O primeiro homem era um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que cuidava das coisas do templo. Era alguém que estava próximo de Deus, era alguém que deveria estar o mais próximo de Deus possível e procurar, dentro das necessidades, ajudar. Isso aqui mostrava, ou estava mostrando, que o fato dele estar cuidando do templo demonstrava que muitas vezes ele fazia aquilo não por amor, mas pela simples obediência de dizer, olha, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que fazer isso. O fato dele não ter cuidado desse homem aqui demonstrava como estava o relacionamento dele também com Deus. Quando ele diz aqui, casualmente descia um sacerdote, versículo 31, por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Olha, eu não vou cuidar dele, ele deixa que outro cuide, outro vai cuidar. Eu vou continuar meu caminho aqui. O próximo aqui, semelhantemente um levita. O levita era aquele que cuidava da música do templo. Era aquele que estava lá pronto para organizar a adoração, pronto para cuidar ali das coisas também do templo. Porém, quando chegou numa oportunidade de exercer o amor, o que ele faz? Vendo-o também passou de largo. Muitas vezes nós somos aqui chamados a exercer também o amor ao próximo, aos irmãos, uns pelos outros, procurar saber quais são as necessidades uns dos outros e sermos os primeiros a ajudar, a contribuir, a se doar, não só materialmente, mas também no serviço. Isso é uma demonstração de amor. Alguém diz, eu posso ajudar, mas eu não vou. Né? E às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda de serviço. E nós somos chamados também a amar uns aos outros e amar ardentemente. É amar quando nos é exigido algo além, talvez, do que você pode ali dizer naquele momento, não, mas eu devo fazer. Eu não estou podendo aqui, mas eu vou encontrar um jeito para ajudar. E sempre há um jeito quando se quer demonstrar, de fato, o amor. Como ele diz aqui, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Terceiro ponto, onde demonstramos a nossa vida santa, é amando uns aos outros, e ele vai dizer, tendo em vista o amor fraternal não fingido. O amor sincero, o amor de fato que está ali pronto para ajudar de forma sincera. Capítulo 2, verso 2, texto bem conhecido dos irmãos, diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Aqui, ele destaca o quarto ponto, nós já sabemos. Para que eu possa crescer em santificação, eu devo desejar a palavra do Senhor
constantemente. Eu devo desejar a palavra do Senhor mais do que tudo. Alguém aqui já leu o Salmo 119 e percebeu do que se trata o Salmo 119? Quem que arrisca aí? Não é para pescar não, viu? Da palavra de Deus. Acho que tinha alguém abrindo a Bíblia aí, para olhar o que era, né? Mas a palavra de Deus, se você for ler o Salmo 119, o salmista Davi, ele vai destacar as qualidades da palavra de Deus. No Salmo 19 também, ele vai destacar que a palavra de Deus ela é transformadora. O Salmo 119, quase todos os versículos são relacionados à palavra de Deus. O amor que aquele homem tinha pela palavra de Deus. O grande desejo dele de conhecer mais e mais da palavra de Deus. Você deseja a palavra de Deus todos os dias. Você se alimenta dela constantemente. Você busca ela mais do que o alimento material. O alimento físico, aquilo que você come aí 3 vezes por dia. É exatamente isso que Pedro diz: desejai ardentemente como criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela não para de chorar até que ela seja alimentada. Ela chora, 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 né? Até que a mãe vá lá e faça o mingau, faça ali o leite dela e ela se alimente. Assim também somos nós. Muitas vezes nós somos fracos, e eu incluo também, nós somos fracos na fé, fracos nas nossas convicções muitas vezes, em responder, e é exatamente isso que Pedro ele vai dizer, nós devemos responder a todo aquele que pedir razão da nossa fé, mas é necessário que para que nós possamos responder, nós também conheçamos bem a palavra de Deus. Você tem procurado conhecer a palavra do Senhor para ser edificado, crescer espiritualmente e responder também, saber responder àqueles que te perguntam algo sobre a sua fé? Ou você está como espectador? Você só abre a Bíblia ao domingo, às vezes durante a semana, aí quando você chega no sábado à noite, domingo de manhã, aí você bate ali a poeira, né? E diz, hoje tem culto. Não seja assim. Abra a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. E veja nela, encontre nela princípios que vão levar você à maturidade. Não espere que o pastor tenha todas as respostas e diga assim, você vai amadurecer só por meio da pregação que eu pregar. Não. Ajuda é importante, é. Mas você também tem que se alimentar. Imagine se nós nos alimentássemos fisicamente só aos domingos. Será que alguém escaparia em uma semana? Acho que talvez alguns escapariam, mas com muita dificuldade. Mas a ideia seria que ao passar do tempo, se você se alimentar só no domingo, você vai se tornar um crente fraco. Um crente raquítico. Um crente que precisa constantemente de leite. Mas Pedro aqui ele diz que nós precisamos ardentemente desejar as santas escrituras. Qual tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Seu apego com a verdade? Nós precisamos refletir que isso é uma ponte para a nossa vida de santidade também. É a palavra de Deus. É nos alimentar
da santa e bendita palavra do nosso Deus.